Olá, povo de Deus, mais uma vez juntos hoje aqui no nosso podcast semanal com o Bispo Rodovalho. Hoje conosco está o meu querido amigo e companheiro, pastor Fred, que sempre está com a gente no bate-papo, enfim. Então, quero dar uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos que estão com a gente, pessoal da TV, o pessoal do YouTube, que especialmente o público do YouTube que nos acompanha, aquele abraço, Deus abençoe a todos vocês, pessoal da rádio, também, enfim, todos que sempre nos acompanha e está conosco aqui nesse bate-papo, esquentando, aquecendo os corações. Começo abrindo o microfone para o nosso querido pastor Fred, microfone às câmeras, e vamos começar no tema de hoje. Pastor, dá o seu boa noite e dá o tema também. Boa tarde, olá, povo de Deus. Vamos lá, pessoal, a gente vai começar então, e a gente queria falar um pouco de 2023, meu bispo. Sim. Falar um pouco o que a igreja pode esperar de 2023. De palavras, de vivência, na economia, emprego para o nosso povo, de cumprimento da palavra de Deus, até mesmo de profecias. O que a igreja pode esperar de 2023? O que o senhor tem percebido? Eu acho que esse ano está um ano muito estranho, está um ano diferente. Aliás, eu percebo que parece que a profecia ela se acelera. Eu falei isso com a minha esposa. Estou achando a nossa sociedade meio surtada. Sinceramente, tem muita gente surtado. Você vai nas redes sociais, você encontra cada coisa, você vai, isso não pode, isso não está acontecendo. Isso aqui é um sonho. Mas não é sonho, é uma realidade. Então, eu acho que o ano, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus está à nossa disposição e Ele vai atuar, sempre. Agora, tem muita coisa, tem muita nuvem escura no horizonte. A gente percebe a economia está patinando, né? Ouvindo falar de volta de inflação altíssima, né? Ou deflação. Estamos ouvindo falar de desemprego alcançar números que não tinham, né? A gente mesmo percebe que a onda da economia está muito lenta, muito devagar, e o governo não definiu ainda o plano econômico básico. Com isso, não tem investimento, não tem expectativa. Então, tudo isso está fazendo com que o ano se apresente um ano escuro, um ano turbulento. Parece que as coisas não estão encaixadas, né? Está tudo meio desconexo, isso. Não é isso? Muitas empresas em demissão, o próprio governo, não é, sem dialogar como deveria com as empresas e com a sociedade. Então, eu acho que o que nós estamos vendo para o futuro, olhando para o futuro, é preocupante, de um lado, que é o lado humano, que é o lado natural. Pelo lado espiritual, isso para mim chama mais avivamento, isso para mim chama mais mover de Deus, mais poder do Espírito, porque nós vamos para onde? Nós vamos para o altar, nós vamos para buscar o poder de Deus, nós vamos para a cruz de Cristo, e aí manifesta a glória de Deus. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que o sofrimento aparece, que as dificuldades, que os problemas, também nós temos a graça de Deus. É o que o apóstolo Paulo falou, né? A fraqueza opera em mim para que o poder de Deus também se manifeste na minha vida. Então, ele falando sobre o espinho na carne. Então, eu acho que eu trabalho com essas duas expectativas. A expectativa de análise natural não é a melhor, mas a expectativa espiritual é altíssima. Não é? De muito avivamento, de muito poder sobrenatural. Bispo, nesse sentido, até resgatando um pouquinho do que a gente conversou na pós-pandemia, a gente falou bastante na pós-pandemia de como é que a gente estava se ajustando de novo e tudo mais, e a gente comentou algumas vezes que para determinados ajustes naturais, a pandemia ela
trouxe uma adequação, natureza e etc. O senhor acredita que, de certa forma, de tempos em tempos, nos tempos e movimentos de Deus, ele dá uma freada na humanidade, nas relações, na economia, até mesmo na política, para fazer ajustes na humanidade e na igreja? Isso faz parte do contexto de Deus? Isso faz parte não apenas do contexto de Deus, mas da administração divina. Por exemplo, o ano do jubileu. A cada 50 anos, tudo parava. Cada um voltava à sua origem. Sem falar do ano sabático, que é 7 anos. Como eles não paravam nos anos sabáticos, então Deus não permitia dificuldades, guerras, problemas, e eles paravam no ano do jubileu, que é a cada 50 anos. Deus parava a terra. A natureza descansava. Isso faz parte de uma agenda bíblica. E nós estamos vendo isso volta e meia acontecer na nossa história, no nosso contexto. Entendi. Então também a gente pode encarar, talvez, como o senhor falou, até a igreja ela continua sendo igreja. A gente falou muito isso nos podcasts anteriores do ano passado, que independentemente da circunstância, a igreja ela continua sendo uma igreja vitoriosa, ponto final. Claro. E esses ajustes também contribuem para que essa igreja se torne cada vez mais vitoriosa e o homem se aproxime mais da palavra, Sim. Viva mais o sobrenatural, viva mais os milagres. Eu acho que o que nem sempre é bom para a sociedade, mas tem um fator, tem um benefício para a alma do homem, tem um benefício espiritual para o homem se espiritualizar mais, tornar uma pessoa melhor, mais humana, não é? Então, o que às vezes é difícil para o nosso homem natural, vamos dizer, para nossos aspectos de vida, não é, social ou até mesmo financeira, mas às vezes é muito bom para a nossa espiritualidade. Faz a pessoa ficar mais espiritual, mais humilde, mais uma pessoa melhor, um marido melhor, uma mulher melhor. As coisas se encaixam mais, se ajustam melhor. Então, faz parte do drama de como vive a humanidade. Eu não gosto de reclamar. Tem gente que reclama se chove, reclama se faz sol, reclama se está de noite, reclama se está de dia. Tem gente que... Eu não gosto desse espírito. Eu entendo que a graça de Deus e o seu amor está em tudo, em todo o tempo. Vamos tirar o melhor. Vamos aprender o melhor. Então, a minha expectativa é que esse ano, espiritualmente, vai ser um ano muito bom. E ele pode ser também, financeiramente, um ano bom para você, que está me acompanhando. Como, bispo? Porque tem caminhos, Deus tem meios. Às vezes, a visão humana termina. A visão humana, eu não consigo enxergar um meio que possa ser benéfico para mim. Mas Deus está além e Ele enxerga, e Ele vai mostrar, e Ele vai abrir portas que estão fechadas. E Ele tem sempre uma saída. Então, o que eu falo para você, meu amigo, minha amiga, tira os olhos das circunstâncias e põe os olhos na fé. Venha fazer uma campanha de oração, vamos estar dependentes de Deus. Vamos fazer mais do que nunca uma busca espiritual. E dessa busca espiritual virá um caminho e uma solução de Deus. Nossa, isso eu acho que é o fio da esperança que as pessoas têm, né, Sim. meu profeta, com as coisas que a gente tem visto de projeção. Agora vamos falar um pouco da projeção do que é natural, do que é mais palpável, que a gente vê da perspectiva humana. Já entendemos que da perspectiva espiritual é uma possibilidade, oportunidade de estar mais perto de Deus, de ouvir mais de Deus, de buscar mais, de ser mais homem de Deus, mais mulheres de Deus, ok. E a gente olhando hoje para como se estabeleceu a nossa política no Brasil, os posicionamentos que nós temos tido, as conversas que nós temos tido, do ponto de vista para a igreja, você acredita que essa nova realidade ela traz mais ameaças, mais oportunidade, ou é uma coisa mais neutra? Você percebe que a influência sobre a igreja vai ser muito pouca? Como é que o cristão, até aquele que é engajado também, né? Acho que graças a Deus deu uma diminuída muito naquela polarização que a gente teve no final do ano passado. Como é que ele se encaixa nisso? Eu acho que a igreja
como representante dos valores e princípios cristãos, vai ter que se posicionar mais, até porque a proposta do governo, que aí está e que ganhou, foi uma proposta mais à esquerda. E isso não foi escondido, isso foi aberto. E uma vez que conflagrou a vitória na urna, é natural que esse modelo possa tentar ser implantado, ainda que o governo do presidente Lula tem se esforçado para dizer que temas como o aborto não vai ser mexido, temas como ideologia de gênero nas escolas ou a própria igreja, eu acredito que realmente não vai, até porque a grande maioria da sociedade brasileira, ela é cristã, grande maioria. Hoje, somando católicos com evangélicos, a gente tem uma maioria de, sei lá, 70%, mais que 70% do país. É muito grande mesmo. É muito grande. É muito grande. E essa grande maioria, ela tem um posicionamento sobre família, ideologia de gênero, nas escolas especialmente. Isso não é bem-vindo. E o próprio Partido dos Trabalhadores, lá atrás, tentou isso e sofreu muito. Então, eu espero que isso agora construa, sim, um governo um pouco mais modesto nesse quesito. A imprensa tem mostrado o governo muito agoniado nos primeiros 90, 100 dias por causa da economia. Porque houve um grande desmanche, né, no modelo econômico do governo passado. E a pergunta é, vai funcionar? O que nós teremos do futuro? Né, vamos conseguir uma qualidade de vida melhor, igual, pior? Como é que vai ser o preço do feijão, do gás, da gasolina, que hoje já disparou novamente? Então, assim, eu acho que o povo vai ter que, vamos vivenciar e ver. Experiência, esse governo tem, porque já teve quase 4 governos. Quase 4 mandatos, isso. Mandatos. Então, vamos ver qual vai ser a linha adotada. Isso até então, para mim, nebuloso, né? Estou completamente desconhecido. Entendi. E Bispo, o senhor percebe assim, o senhor falou que a mídia tem colocado esse desencontro, essa agonia do governo se ajustar, ok. Você percebeu uma mudança da postura da mídia depois que tudo se assentou, teve a posse no 1º de janeiro? Você percebe que teve alguma mudança na relação da mídia com o governo? Para mim tem. Para mim teve. Eu acho que é palpável, é perceptível que a grande mídia apoiou o governo que aí está, do Lula, e está apoiando. Agora, para onde vai, como vai ser o desfecho, não sei. O Brasil é um país muito forte, economicamente muito pujante. A economia brasileira, o agronegócio é forte, a indústria é forte, o serviço, né? A gente está vendo aí, nós temos amigos, você tem discípulos que têm Uber e que ganham o seu dinheiro, que sustenta sua família. É né? verdade. Uber Eats. Vários, inclusive. Vários. Então, agora se falar em fechar o Uber no Brasil, quantos milhares de empregos de pessoas que hoje vivem disso e tem e é um modelo de trabalho muito apropriado, porque a pessoa trabalha dentro do horário que ela pode. Ela liga a bandeira, um faz faculdade, de manhã à tarde está no Uber. Outro faz faculdade à noite, o dia inteiro está no Uber, para ganhar o dinheiro e para fazer a sua faculdade. Então, eu acho que o governo está meio perdido e meio desencontrado por falar certas coisas. Vamos esperar, vamos ver para onde isso vai, né? Porque o Brasil hoje é um país forte, moderno, de uma população produtiva jovem. A grande parte da população produtiva brasileira tem de 35 a mais ou menos 50 anos, que é uma classe jovem, produtiva, inteligente, participativa. O Brasil hoje não é um país que está com braços cruzados de costa para a política. Está todo mundo olhando com 2 olhos e acompanhando e ver para onde vamos. Perfeito. E aí, dentro disso que o senhor falou aí, de sermos uma economia forte, um país forte, vamos retomar um assunto que a gente falou muito também no ano passado,
E o senhor pode só pincelar a respeito disso. Risco do Brasil se tornar uma Venezuela, o senhor vê? Sinceramente, eu não vejo. Eu acho que pode ter uma grande tentativa de fazer com que o Brasil dê alguns passos à esquerda do ponto de vista de um país mais socialista. Acho ainda que estamos no meio de uma indefinição que modelo de governo teremos. Acho que ainda estamos nesta indefinição. Sabe-se que vai ser um governo mais à esquerda. Mas quanto? Em que grau? Em que sentido? Não sabemos. Vamos esperar. E vamos orar e torcer pelo melhor. Sim, a gente não torce pelo caos. É, a gente não torce pelo pior. A gente vamos orar e torcer pelo melhor. Exatamente, eu entendo que é por aí também. Eu entendo que, independentemente de posicionamento ou opinião, a gente sempre vai... Estamos no mesmo barco, o barco não pode afundar, né? De forma nenhuma o barco pode afundar. Bispo, pensando agora, vamos lá, pensando no homem e na mulher de Deus, que está em casa ouvindo a gente, naquele que trabalha, sustenta o seu lar, que vai à igreja, que vai ao culto, que busca, que tem suas preocupações, suas contas para pagar, aqueles que têm filhos, que eu acho que sempre quando a gente tem filho, a nossa perspectiva de cuidado de vida muda. Porque enquanto é só você, você vai. Sim. Enquanto é você e sua mulher, você ainda vai também. Mas quando vem os meninos, a coisa pega. Eu posso falar isso porque eu tenho 3 filhos, né? Eu vi uma reportagem, essa semana saiu na segunda-feira, que 3 concessionárias deram férias para todo mundo, que foi, concessionárias não, marcas, né? Que foi a Hyundai, a Stellantis, que faz Jeep e Fiat, e se eu não me engano a GM também, eu acho que foi. Que é preocupante, né? Porque o mercado, inclusive, de auto deu uma esfriada. Foi a GM. Foi a GM, a Hyundai e a Stellantis. Então deu férias para todo mundo coletivo exatamente porque teve uma baixa na venda. O que eu percebo? Eu acho que é uma grande oportunidade para empreender. Até debaixo de uma palavra de Deus, Sim. debaixo de uma direção de Deus. Eu acho que, de repente, o povo de Deus começar a olhar para esse lado de tentar alavancar, e quando eu falo empreender, eu não estou falando de grandes negócios, que nem é momento para isso, mas aquilo que o senhor falou da oportunidade. O senhor percebe que a bênção de Deus para uma prosperidade, para uma plenitude, lógico que ela vai além da circunstância econômica, vai além da realidade econômica. Um homem ou mulher de Deus, buscando uma palavra em Deus, buscando a promessa em Deus, ele tem mais hoje, na realidade que a gente está vivendo, possibilidade de prosperar, ser um empreendedor, investindo ele, encontrando suas habilidades, ou ele deve fugir mais, olhar mais para o lado de, não, eu vou procurar um trabalho, vou procurar ser empregado de alguém. Meu pai sempre me falou o seguinte, você não tem que procurar emprego, você tem que procurar trabalho. Que emprego é aquela coisa, né? Você entra, trabalha e vai embora. O trabalho você tem uma atividade sua que se repete e garante sua posição ali. O senhor acha que para o homem e para a mulher de Deus, ele tem que focar, deveria focar mais agora no quê? Em investir no empreendedorismo, em empreender ou se capacitar para conseguir emprego? Primeiro, eu acho que todo mundo precisa entender que a nossa segurança, a nossa confiança está em Deus e no Senhor. Daí a importância da pessoa não afastar da igreja, não afastar dos cultos, não afastar das células. Leva isso muito a sério. Muito a sério. Por quê? O mundo não dá segurança hoje. Uma crise que explode lá fora, ela arrebenta a economia aqui dentro. Uma guerra, um problema, um fenômeno natural. Então, gente, igreja, o altar, Deus, nossa confiança é o Senhor. Amém. Daí vem a necessidade de você estar firme na palavra, porque essas coisas mudam e são mutáveis. 2, se por acaso sua fonte secou, e você tinha um emprego, um trabalho, e você foi demitido, eu acho o seguinte, o importante é quanto você ganha. O importante não é sua carteira assinada. Segurança, aposentadoria, a gente tomara a Deus que esses institutos de aposentadorias não quebrem, como quebrou no Chile, quebrou na Argentina, quebrou em centenas. No Chile terrível, devastou. A pessoa põe sua economia, sua esperança, achando que depois de 65 anos, 63 anos vai aposentar. Chega lá na frente, o instituto quebrou, e aí agora? Não, tem fundo de pensão no Brasil que está pagando a compensação, chamada de equacionamento, para o que aconteceu lá atrás. Pronto. Então, não tem segurança, porque o sistema está todo muito interligado. Tanto o sistema nacional como o sistema internacional. Então, é Deus, é fé. E eu acho o seguinte, as pessoas precisam
primeiro, ter fé. Sabe por quê, pastor Fred? Quando você tem fé, você tem pensamento positivo. A onda não engole você. A nuvem não escurece a sua cabeça. Se não der de um jeito, vai dar de outro. A pessoa que tem fé, ela tem esperança, ela vai pensar num outro trabalho, numa outra forma de ganhar dinheiro, de vender outra coisa. Quer dizer, ela é positivista, ela constrói opções. Se ela não tem fé, ela fica apavorado, pânico. A pessoa com pânico entra numa cama e vai tomar remédio, vai ficar cada vez pior. Então não faça isso com a sua vida. Não entre em desespero, não faça isso. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra, venha para a igreja. A igreja tem problema? Claro, a igreja é feita de homens. Se nós fôssemos anjos, não precisava da igreja. É verdade. Não precisava do evangelho. São pessoas com as suas humanidades. Mas venha e busca e clama. E aprenda 2, 3 habilidades. Olha, hoje tem muita opção hoje na internet. Não, o YouTube está aí para isso. Não é? Tanta YouTube, coisa, mas tanta coisa. Meu Deus, tem opção demais Tem de representação de produtos. Né? Enfim, Deus ilumina sua mente. Toda vez que você chega perto de Deus, as luzes são acesas. Quando as luzes são acesas, você tem ideias, você tem projetos e você tem saídas. Eu sei que a gente está com um convidado na ponta da linha para entrar aí, mas dentro disso que o senhor falou, eu queria só ler um versículo, uma passagem que eu acho assim, ela é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa, né? Mas essa passagem aqui, ela fala o seguinte, Romanos 5, capítulo 2, fala assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, que é o que o senhor falou. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Maravilha. É isso que o senhor falou. Qual é a referência? É Romanos 5, de 2 a 5. Fantástico. Muito forte. Pois é. Então, eu creio que o panorama nosso vai ficar mais claro dentro de uns 2 meses. 2 meses eu acho que o governo libera o seu plano de governo econômico e de geração de empregos, etc. E a partir daí nós vamos ter a economia vai reagir, positivo ou negativamente. E aí nós temos um quadro mais definido do que vai ser o futuro. Excelente, maravilha. Vamos aproveitar então aqui e continuar falando das promessas, ok. Então a gente já falou do contexto natural, do contexto espiritual de forma ampla, né? De como a gente tem que se apoiar na palavra, estar firme em Deus, caminhar com os irmãos na igreja. Vamos lá. Fred, só uma pergunta para te interromper aqui. Claro. Você já viu alguém converter em berços esplêndidos, cheio de dinheiro no banco? De jeito nenhum. Com tudo bem? Não. Pessoas geralmente convertem quando está sofrendo, é ou não é? Aí a irmãzinha ora pelo marido para converter, ou pelo filho. Aí a coisa fica difícil, a irmã vai reclamar. É isso. Tem que agradecer a Deus, porque agora que eles vão precisar de Jesus. E é interessante aquela coisa, né, meu bispo? Assim, o pessoal, é muito tradicional essa frase. A pessoa se entrega para Deus por amor ou pela dor. Mas deixa eu falar a verdade. O amor também tem a dor ali no meio, né? Sim. Ninguém entra, não, hoje eu vou viver com Deus. Acordei animado, vou entrar numa igreja. Eu não conheço ninguém. Também não conheço ninguém. Olha não. que eu tenho 50 anos de fé. Conheço ninguém. Todo mundo que eu conheço veio por uma crise, ou necessidade, ou um problema, isso, né? Exatamente. E Deus, sabendo que a gente é desse jeito, fala, vem, pode vir. E depois acaba agradecendo, porque aí diz, olha, eu amadureci, eu passei uma crise, mas eu venci, e lá eu converti. E lá eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. É verdade. Então, assim, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então, meus irmãos, fiquem em paz. Vamos nos apegar ao Senhor. Chega perto dEle. Vamos realmente buscar a Deus. E o resto, no seu tempo, Ele vai fazer. Vamos lá. E aí, pegando o tema profético desse ano, né? Lugares altos. Que promessas que o senhor entende que estão atreladas e vinculadas aos lugares altos esse ano para o povo de Deus? Olha, eu acho que nós vamos alcançar posicionamento profético como nunca alcançamos. A igreja vai fluir numa vibração de
de avivamento, de conversões, de milagres e de providências e suprimentos, inclusive financeiros. Então, essa crise que está aí, que está se desenhando, não vai atingir a igreja. Aquele povo que ora, aquele povo que busca a Deus vai estar protegido, como sempre teve. Tenho certeza disso. Que bom. Nosso convidado está no ar aí, deputado Rodrigo Valadares, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você com a gente no nosso podcast aqui do Bispo Rodovalho. Nosso convidado especial, meu bispo, por favor, faça as honras. Meu discípulo, amigo e deputado Rodrigo Valadares. Que bom ter você aqui no programa, participando conosco nesse dia. Meu querido, responde uma pergunta para o povo. Por que a CPI dos atos do dia 8/1 não saiu ainda? Muita gente está me perguntando e eu não sei responder. Não sei. Tiraram assinaturas, puseram assinatura, porque o povo quer entender o que foi aquilo. Eu acho que todo mundo está com muita vontade de ver, transparente, honestamente, não é? O que foi que aconteceu? O que você pode responder para a gente aí? Tá vendo que é a queima-roupa, né, Rodrigo? Aqui é a queima-roupa, não tem... Por que não saiu ainda? Vamos lá, vamos... Meu bispo, excelente pergunta. Quero primeiro agradecer aqui o convite de estar aqui, dizer que me sinto muito honrado, meu bispo, meu profeta, de estar fazendo esse podcast com o senhor, com toda a equipe dessa nossa terra, que é a minha igreja, né? Nunca tive outro, fui batizado, convertido e tudo meu na Sara. Então é um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Olha, primeiro nós temos que fazer uma separação. Existem duas coisas que estão confundindo muito a cabeça das pessoas que estão preocupadas com a CPI e a CPMI dos atos do dia 8. Primeiro, existe um pedido de CPI da senadora Soraya Tronic. O problema é que essa CPI foi feita com assinaturas da legislatura passada, ou seja, com os senadores que estavam na legislatura passada. Esta CPI da Soraya Tronic, tudo indica que não irá andar. Então, muitas vezes sai a nota, Pacheco não vai instaurar a CPI, Pacheco não vai colocar a CPI, retiraram assinaturas da CPI. Essa é a CPI da senadora Soraya Tronic. A que nós estamos batalhando é a CPMI, que, ou seja, é mista entre Câmara e Senado, do deputado André Fernandes. Essa CPMI já tem as assinaturas necessárias, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal. As assinaturas que foram retiradas na Câmara foram superadas e muito por novas adesões, então essa CPMI está toda ok. O que é que está faltando? De acordo com o regimento e com o precedente do STF, esse precedente foi formado na CPI da Covid no Senado, necessita que tenha a primeira sessão legislativa do Congresso Nacional, ou seja, aquela sessão conjunta entre Câmara e Senado, que é realizado aqui na Câmara. Com essa sessão conjunta, é lido a ata da instauração da CPMI e, pelo precedente do próprio STF, ela deve ser de imediato instaurada. Então, eu quero tranquilizar todos vocês, nós estamos aguardando apenas a designação do senador presidente Pacheco para a sessão conjunta do Congresso Nacional, e aí nós esperamos, né, o presidente Pacheco é um democrata, é uma pessoa, né, equilibrada, eu espero que ele cumpra o precedente do próprio STF, que é a instauração imediata, aí sim, da CPMI, do deputado André Fernandes, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Câmara e Senado. Perfeito. Agora sim, bem explicado, claro, e vamos aguardar, porque acho que tanta gente presa, tanta gente sofreu e a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? Até hoje a coisa está muito, muito obscura. Então, ter luz nisso acho que vai fazer bem para a sociedade, né? Nós, como povo de Deus, somos contra o radicalismo, quer seja de direita, quer seja de esquerda. Vandalismo, depredação, isso não pode existir. Não tem justificativa, né? Não tem justificativa e não pode existir no nosso vocabulário. Sim. Não tem sentido. Então, o que está por trás? A gente sabe que deve haver elementos políticos por trás. E há um desejo da sociedade como um todo compreender o que está por trás disso tudo.
Deputado, mais uma pergunta. O que vocês esperam, o que vocês estão esperando do governo, da proposta do governo sobre teto de gastos, economia, geração de emprego, que deve estar saindo ainda no primeiro semestre? Bispo, antes de responder essa pergunta, eu queria apenas pedir licença ao senhor para dar um testemunho aqui e até, né, aumentar a fé dos irmãos que estão nos escutando. Quando nós estivemos, bispo, eu e o senhor, né, o bispo Alves também, a deputada Grace, num almoço, antes mesmo da minha posse, o senhor me deu um conselho muito importante, que a gente viu que aquilo que o senhor falou depois aconteceu. O senhor muito preocupado, bispo, com a questão das pessoas nas ruas, das pessoas obstruindo, das pessoas nos quartéis, né, sem nenhum tipo de cuidado do poder público, sem o poder público, os deputados, né, chamarem para conversar. E o senhor ali me deu um conselho muito bom. O senhor falou: Rodrigo, começa a defender para que crie-se uma comissão para ouvir essas pessoas saiam das ruas, dos quartéis e venham para conversar na Câmara, no Senado, para dialogar, para encontrarmos uma solução. E depois dessa conversa, bispo, eu comecei a defender esta posição. Pelas pessoas responsáveis à época, pelo país, nada daquele lamentável 8 de janeiro teria acontecido. Então, só para dar esse testemunho, bispo, aumentar ainda a fé dos nossos irmãos, como o senhor, né, Deus já tocou o senhor lá atrás, né, e o senhor já profetizou isso que poderia acontecer, já dando a solução. Hein? A gente fica triste, né, que esse conselho que o senhor me deu, que eu comecei a defender publicamente, não foi acatado pelas autoridades. Caso tivesse sido, acho que a gente teria algo muito diferente do que teve no 8 de janeiro. Em relação ao governo, bispo, eu vejo com muita preocupação. Nós temos 3 meses de governo, o segundo e terceiro escalão dos ministérios não estão ocupados. Para o senhor ter uma ideia, bispo, não tem pessoas para assinar documentos nos ministérios. Não foi apresentado um plano robusto de retirada do Brasil dessa crise inflacionária que nós estamos tendo, dessa desaceleração na economia, dessa possível recessão que estamos vendo, que a gente está vendo é um ataque ao Banco Central, um ataque à autonomia do Banco Central, uma reforma tributária ainda muito nebulosa para nós da Câmara dos Deputados, do Senado e para os nossos colegas senadores, sem que sejam divulgadas as alíquotas, algo muito, né, ainda nebuloso. A gente já vê que o setor de serviços está sendo muito prejudicado, mais de 200% de estimativa de aumento de impostos para o setor de serviços, o arcabouço fiscal, que já era para estar já em debate, em execução, ainda não tem nada. Então, o que nós estamos vendo com muita preocupação, meu bispo, é que é um governo que já tem 3 meses e muito pouco apresentou. Pelo contrário, vem dando declarações muito preocupantes, o mercado está muito preocupado, e quando a gente fala de mercado, a gente precisa que as pessoas entendam que o mercado nada mais é do que o emprego das pessoas, nada mais é do que a cesta básica, que é o feijão e o arroz que você vai comprar. Se existe um país com inflação, vai ter aumento de preço, você vai comprar menos carne, menos arroz, menos feijão, não vai conseguir comprar uma roupa para o seu filho. Então, infelizmente, a gente vê isso, que é um governo que tem 3 meses, muito pouco apresentou, e eu faço até um comparativo com o governo de São Paulo, do governador Tarcísio. O governo atual precisa entender que é independente, que tem compromisso com o seu eleitorado, com a população brasileira, e o governo precisa finalmente mostrar para o que veio. As pessoas sabem, eu sou oposição, defendo os nossos valores, Deus, pátria, família e liberdade, mas ninguém aqui torce para o Brasil dar errado. O que a gente torce é que o Brasil dê certo, mas o governo, infelizmente, está olhando para o retrovisor. Acha que o Brasil é o mesmo Brasil de 2003, 2004, e não é. As pessoas mudaram, o eleitorado mudou, a Câmara mudou, o Senado mudou, as Assembleias Legislativas mudaram e o governo está governando olhando para o passado. Não, excelente, excelente. Agora, deputado, me conta uma coisa. Dentro disso que você está falando de que mudou a Câmara, mudou o país, mudou como um todo, como é que você está percebendo o comportamento da Câmara como um todo? E aí eu não vou nem falar de oposição, governo, etc., mas a Câmara como um todo. Que mudança mais efetiva você percebe que a Câmara mudou daquela época em que esse governo estava na cadeira principal para hoje? Na mentalidade, na forma de tratar, na forma de conversar, no conhecimento?
Olha, primeiro a independência. Hoje você tem uma grande parte da bancada, como eu, que foi eleita com um voto totalmente independente. Eu fui eleito, para você ter uma ideia, eu não tive um prefeito me apoiando, nenhum vice me apoiando, eu não fui. Como eu, existem centenas de deputados que se elegeram dentro desse mesmo perfil, seja de direita, seja de esquerda, ou até mesmo de centro. São deputados que não precisam, como a gente pode falar aqui, daquela velha troca de favores para se manter na política. O que a gente precisa, única e exclusivamente, é fazer um bom mandato e prestar satisfação para os nossos eleitores. Além disso, para aqueles deputados que são eleitos ainda dentro do sistema político, existe um volume absolutamente alto de emendas parlamentares que são impositivas, ou seja, o deputado pode executar a pavimentação na sua rua, na sua cidade, o posto de saúde, a compra de remédio, a compra de ambulância, o que dá uma liberdade muito grande para o deputado. Além disso, o presidente da Casa foi eleito com praticamente a unanimidade dos votos, mais uma força para o Congresso. Então, aquele governo anterior que comprava deputados com cargos, com recursos, hoje existe uma parte significativa do Congresso que é independente e não é sensível a isso. Maior prova disso é a CPMI, que existem denúncias do governo oferecendo milhões em emendas e apenas pouquíssimos deputados retiraram a assinatura. O deputado hoje é muito mais sensível à rede social, à comunicação livre, do que a esse tipo de recurso. Então, talvez o PT não tenha entendido isso. Talvez o PT ache que o Brasil ainda funciona daquela maneira. Não sabe que independência, por exemplo, a rede social, um podcast como esse, nos traz da gente poder falar para milhares, talvez milhões de brasileiros que estão nos escutando, que estão acompanhando o nosso trabalho no dia a dia. Eu estava aqui com o pastor Micael, que é pastor da Sara, é o nosso social media, e ele estava me mostrando, a gente vindo para aqui para o nosso gabinete, um vídeo que nós lançamos ontem, bispo, que já tem 500 mil de visualizações em apenas 24 horas. Isso era totalmente impossível há 10, 15 ou 20 anos, onde você dependia da grande mídia para divulgar o seu trabalho. Então, todos esses fatores, a rede social, a independência do mandato, né, os votos livres, nos dá uma independência muito grande, onde a gente pode sentar na mesa e discutir, dizer, olha, nós não estamos interessados em recursos, em cargos, nós queremos saber que projeto tem para o Brasil, que projeto tem para o segmento cristão, que projeto tem para as igrejas, que projeto tem para o meu Nordeste. Então, a gente discute e dialoga com independência, a gente senta na mesa dos grandes, sem pedir licença, olhando olho no olho e discutindo o que é melhor para o nosso país. Muito bem. Muito obrigado, deputado, amigo. Sei que você tem que votar. Vou te liberar. Muito obrigado pela sua participação e pelo esclarecimento que você trouxe a essas pessoas que mandaram essas perguntas aqui para nós, tá bom? Quero contar com você novamente em próximos podcasts nossos. Que Deus abençoe, um bom trabalho e nos vemos na graça de Deus aqui na igreja agorinha, daqui uns dias, se Deus quiser. Um abraço para você. Amém, bispo, muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado a toda a equipe da Sara, dessa nossa igreja abençoada, e conte sempre conosco. Agradeço muito o convite. Quero, quem sabe, ter um dia a oportunidade, meu bispo, de fazer esse bate-papo aí com você, e aí a gente ter um período muito mais longo, sem essa correria aqui do Congresso, para a gente conversar ainda muito mais. Deus abençoe, muito obrigado. Ok, maravilha. Tá aí então, pessoal, para a gente um momento de esclarecimento muito importante, perguntas muito pontuais e muito importantes que o nosso bispo fez aqui. Eu sei que era dúvida de muitas pessoas, né? Por que não abriu a CPI? E a gente está vendo que vai ser uma comissão mista, na verdade. E aí a gente vai ver como é que isso vai desenrolar, e também a expectativa, a perspectiva e como é que está a maturidade da Câmara, do Congresso Nacional como um todo hoje, né? Eu acho esclarecedor, né, meu bispo? Principalmente para quem estava um pouco ansioso para saber informação, né? Muito bom e muito bom. O que mais me impressionou foi a informação última que ele deu. Um vídeo, menos de 24 horas, 500 mil acessos. O que significa isso? Que a sociedade está de perto. Está olhando, participando, acompanhando. Pronto. Isso vai trazer muita ajuda, muita luz. Então, nosso podcast de hoje vai caminhando para o final. Essa é a nossa esperança, nossa expectativa para o final desse ano, ou melhor, para o longo desse ano. Convido os amigos, irmãos, a orarmos para fechar o programa de hoje. E
pedir que a bênção de Deus esteja conosco e que, acima de tudo, não olhe para os ventos, não olhe para as nuvens, olhe para Deus e para a sua palavra. Firma seus olhos no Senhor. Venha para a igreja. A igreja é a fortaleza da alma. A igreja é a fortaleza do ser humano. Você dentro da igreja, o diabo nunca pode abalar você. Nunca poderá te abalar. Amém? Nem o desemprego, nem a doença. Você estará protegido e guardado. Vamos orar? Em nome de Jesus. Produção, prepare aí. Nós vamos fechar o programa orando e pedindo que a bênção, a graça, o amor, o cuidado, o anjo do Senhor acompanhe o Brasil, seu povo, né, o governo, em todas as áreas desta nação. Pai, graças te damos por mais esse dia juntos. Pedimos que o teu Espírito abençoe cada um de nós, homens, mulheres, pais, mães, desempregados, pessoas que estão aqui porque precisam de uma luz e da tua palavra. Eu te peço, bênção, tenha misericórdia da nossa nação, continue dando anjos que protejam, que guardem, que direcionem este país. Nós pedimos, dê fé para a igreja, dê força, que a igreja não tire os olhos do Senhor e nem tire os pés da tua casa. Ali é a nossa fortaleza, Senhor. Ali nós vencemos com teu nome, com teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Toca o que está no hospital, que está em casa lutando para vencer uma enfermidade, problema, Senhor, de saúde, um tumor, um cisto, problema financeiro, desemprego, o empresário que precisa de um milagre hoje. Faça teu milagre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Chegamos ao final. Um abraço. Pastor Fred, despeça aí desse povão abençoado. Eu já dou meu tchau e voltamos a semana que vem. Obrigado pela sua audiência, obrigado por participar. Você que não é inscrito aqui ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, dispara para as pessoas que você entende que pode ser abençoada ou que tem interesse por esse tema, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Obrigado pela companhia de sempre e vamos firmes, que 2023 promete. Um abraço.